Oi, meus alunos, tudo bom? Vim falar com vocês hoje sobre a importância da pesquisa em Direito. Como vocês sabem, eu vim da graduação em Direito e também estou agora no mestrado nessa área. E aí eu quis trazer para vocês esse tema que eu acho muito importante, porque muita gente tem conhecimento acerca da pesquisa em outras áreas, mas não sabe muito bem como funciona no Direito. A primeira coisa que vocês têm que entender é a questão da trajetória do Direito, né? O curso em si, inicialmente, ele não era considerado uma ciência, então você não conseguia falar de pesquisa em direito, porque se dizia que o direito não tinha um método específico. Até que Kelsen, né, que é um autor muito conhecido, principalmente quem está no primeiro semestre de graduação em direito, começou a pensar num método específico para essa ciência e considerando que o direito era puro, ou seja, que ele poderia ser considerado de forma diversa das outras áreas e que ele tinha assim um método único e uma situação única a ser aplicada. E aí foi quando começaram a pensar que o direito poderia sim produzir academicamente, cientificamente, direito. E aí o que é que aconteceu, gente? De lá pra cá, continuaram se utilizando métodos muito arcaicos, muito antigos a respeito da pesquisa em direito. O que se sempre faz, que é muito comum nos pesquisadores, é uma revisão bibliográfica, é uma leitura de obras que podem ser de diversas áreas específicas, né? Tanto em ciências sociais, etc., sociologia, e aí acabam acrescentando essas leituras ao direito e chegando a resultados, considerando que isso seria a fonte de pesquisa do direito. Mas essa é uma das críticas que a área recebe de outros pesquisadores de outras naturezas, né? Que consideram que o direito só faz revisão bibliográfica, ele não tenta realizar outra forma de pesquisa. E aí houveram algumas mudanças, algumas revoluções no pensamento dos pesquisadores ao longo dos anos e começaram a perceber que o direito, apesar de uma ciência, ele não era sozinho, apesar de autônomo. Ou seja, que precisava haver um diálogo entre o direito e as outras áreas, de modo que ele não poderia ser visto de forma isolada, até porque é uma ciência que considera a realidade das pessoas, ou seja, que evolui à medida em que as pessoas evoluem de pensamento, à medida em que as comunidades se modificam, né, as sociedades se modificam, o direito tem que se modificar também. Ou seja, ele não pode ser criado de forma isolada, ele precisa considerar as pessoas e todas as nuances que essas pessoas têm. E é por isso que alguns autores, a exemplo de Niklas Luhmann, que fala sobre os sistemas sociais, começou a pensar que as ciências e as várias coisas que constroem a gente como pessoa são consideradas sistemas. A gente tem um sistema para a arte, um sistema para o amor, um sistema para a família, um sistema para o direito, um sistema para a política, para a religião e para diversas outras áreas. Quando você vai falar em pesquisa em direito, você tem que considerar que o sistema do direito, ele tem um diálogo com essas outras áreas, que podem ser ciências ou não. Ou seja, que ele não pode ser feito, ele não pode ser construído de forma isolada. E essa é a importância, hoje em dia, da pesquisa em direito. É considerar que o direito, apesar de não isolado, apesar de autônomo, ele precisa considerar as outras áreas, ele precisa compreender as outras nuances de ser uma pessoa, para ele conseguir realmente enxergar a realidade social. Qual é a importância disso, gente? É que quando um legislador cria uma lei, ou então quando um juiz gera um julgado, gera uma sentença, se ele faz isso só com base jurídica e ele não considera todo o aspecto social daquela lei ou daquela decisão, ele pode estar gerando um resultado errado, um resultado que ele não queria e que gera impactos também para o direito e, consequentemente, negativo. Um exemplo que a gente pode ver disso é quando se faz uma legislação, por exemplo, tentando prever uma série de direitos para determinada categoria, mas que não considera a realidade social daquele problema. E por não fazer isso, acaba que o problema não é solucionado, porque não se considerou como se fosse assim, o berço em que aquele problema se insere. Para dar um exemplo para vocês entenderem de forma mais tranquila, eu posso falar acerca da questão do casamento infantil, por exemplo, de meninas. O Brasil é considerado, no ranking da ONU, o quarto país em que mais se realizam casamentos infantis.
e foram editadas várias legislações proibindo essa prática no país. Tanto o Código Civil, como o Código Penal e como a própria Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem uma proibição para isso de uma certa forma. Mas os casamentos irregulares acontecem, ou seja, uniões afetivas de crianças com homens mais velhos, principalmente meninas e homens mais velhos, acontecem de forma irregular, e não é à toa que o Brasil conta com o 4º lugar nesse ranking, apesar de haverem várias legislações proibindo. Ou seja, a lei não é suficiente para impedir a realidade social. Da mesma maneira, a gente tem com outras problemáticas, como, por exemplo, a questão do aborto. A gente tem uma proibição no Código Penal acerca da prática do aborto, mas o aborto é realizado no Brasil de forma irregular, de várias formas possíveis, e a gente vê isso em vários impactos. A gente vê isso também na questão do tráfico, em que é proibida a venda de drogas, mas que a prática social é de um modo em que, na verdade, as legislações são simbólicas, que é um termo que o Marcelo Neves, que também é autor, fala muito bem. Então é essa a ideia de que você não pode produzir direito destoado da realidade social. Você tem que considerar outras medidas que podem gerar um impacto daquela legislação na realidade. Ou seja, você pode pensar em políticas públicas para dar um acréscimo naquela legislação. Você pode pensar em algo de cunho executivo, como, por exemplo, alguma atitude, alguma medida na educação, nas escolas, para que aquela legislação ela realmente tenha um impacto social. Porque quando a gente pensa em pesquisa em direito, a gente tem que considerar que o direito é uma ciência que se trata da vida da sociedade, e que a vida da sociedade não é considerada por um fator especificamente. Tem várias outras nuances que nos formam como pessoas sociáveis, e o direito precisa se adequar a essa realidade. Então, é preciso haver um diálogo quando se fala em criação da ciência do direito, um diálogo com a política, um diálogo com a economia, um diálogo com a sociologia, um diálogo com a psicologia e com várias outras ciências. O direito não pode ser construído de forma isolada, mas ele também não pode perder a sua autonomia, ou seja, a pesquisa científica no direito precisa ter um problema e uma solução jurídica, ainda que se perpasse por conhecimentos de outras áreas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado interessados em fazer a pesquisa em direito. Se gostaram, deixem um like. Se não são inscritos ainda, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo com os amigos, caso vocês acham que seja interessante para eles também. Beijo, obrigada!